Olá pessoal, aqui quem fala é Cláudia do canal Economia com Excel e na videoaula de hoje eu vou mostrar como se faz um gráfico de oferta e demanda utilizando o gráfico de dispersão. Então aqui eu tenho uma tabela com os preços, quantidade ofertada, quantidade demandada e a gente tem a quantidade ofertada que a gente chama de O' e D', quantidade demandada D', né? Quando a gente tem uma alteração aqui nas quantidades e tem o deslocamento aqui na curva. O que o gráfico de oferta e demanda demonstra? Demonstra que quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada, isso na lógica do produtor. Inversamente, na lógica do consumidor, quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. E no eixo Y eu tenho os preços, no eixo X eu tenho a quantidade. E aqui eu tenho o preço de equilíbrio com a quantidade de equilíbrio, né? O preço de 300 com a quantidade de 50. E como exemplo aqui utilizei o mercado de oferta, mercado de bicicleta, né? Então oferta e demanda de bicicleta. O arquivo com esses dados da videoaula vão ficar disponíveis num link abaixo do vídeo. Então vamos ao gráfico. Então aqui eu tenho os dados, né? Vou selecionar todo esse intervalo, preço, quantidade ofertada e demandada, clico aqui na guia inserir. Venho aqui no gráfico de dispersão e seleciono esse gráfico, dispersão com linhas retas e marcadores. Então vou aumentar aqui só o gráfico para melhorar e facilitar a visualização. Quando eu crio um gráfico no Excel, automaticamente ele gera uma guia contextual, que é essa daqui, ferramenta de gráfico. Se eu clicar fora do gráfico, ela desaparece. Se eu clico dentro do gráfico, ela aparece novamente. Dentro da guia contextual, eu tenho a guia design. O Excel já me oferece aqui algumas formatações, sugere aqui algumas formatações. Eu vou selecionar esse estilo 11. Aqui no título do gráfico, já vou apagar isso aqui, já vou digitar oferta e demanda de bicicleta. Pronto, gráfico criado, mas perceba, os valores de quantidade estão no eixo Y e os preços no eixo X. Isso está incorreto, a gente precisa mudar, modificar, alterar isso. Então eu clico no gráfico, clico com o botão direito, vou aqui em selecionar dados. Vai abrir uma janela aqui de selecionar a fonte de dados, eu clico quantidade ofertada e vou em editar. O nome da série está correto, que é a quantidade ofertada aqui selecionado no caminho da formiguinha, como se algumas pessoas falam. Eu vou dar um tab, os valores de X estão incorretos, está selecionando o intervalo de preços e eu quero a quantidade. Dou um tab novamente, os valores de Y estão sendo selecionados a quantidade e eu quero o intervalo de preços. Então, ok, vou fazer a mesma coisa para a quantidade demandada. Clico em editar, o nome da série está correto aqui. Dou um tab, os valores de X eu vou deletar, eu quero aqui a quantidade demandada, esse intervalo. Tab novamente, vou selecionar os valores de Y, que são os preços. Seleciono o intervalo, dou um ok, ok novamente. Perfeito, o gráfico criado, agora está correto. Eu vou novamente aqui na guia página inicial, vou só aumentar a fonte dos valores. Então eu clico aqui para aumentar a fonte. Clico no título, aumento a fonte também do título. Vou selecionar uma outra fonte aqui para o título, essa Bexville. Tiro o negrito. Bom, perfeito, o gráfico está criado. Agora é só uma questão de formatação, eu vou fazer algumas alterações. Primeiro, eu vou incluir um título aqui para os eixos, tanto para o eixo Y quanto para o eixo X. Então, eu clico aqui em elemento do gráfico, nesse sinal de mais, e venho aqui em título dos eixos. Cliquei, automaticamente aparecem os títulos. Eu vou dar um clique aqui dentro da caixa de título, deleto o que está aqui e digito preço. Faço a mesma coisa na caixa de título do eixo X e digito quantidade. Perfeito. Vou inserir agora o preço de equilíbrio. Então,
eu clico aqui nessa reta de quantidade demandada, venho novamente o elemento do gráfico e vou selecionar agora rótulo de dados. Perceba que vão ser incluídos todos os valores, todos os valores aqui da reta. Mas eu não quero todos os valores, então eu clico no rótulo de dados, clico novamente nesse primeiro valor e dou um delete. Faço isso para os demais, clico novamente, clico nesse único valor, deleto. E vou fazendo isso até deletar todos e deixar só o que não interessa, que neste caso aqui é o preço de equilíbrio. Vou na página inicial, clico em negrito, preço aqui também vou colocar em negrito, quantidade também em negrito. Pronto, gráfico criado. Eu vou incluir mais uma reta da quantidade ofertada, que é esse O'. Então, eu clico no gráfico, clico com o botão direito, selecionar dados, adicionar. Nome da série, quantidade ofertada, O'. Valores de X, dou um tab, seleciono a quantidade, um outro tab, seleciono o preço aqui para Y. Dou um OK, OK novamente, e a nova reta foi incluída no gráfico. Clico na reta no O', vou clicar com o botão direito do mouse em formatar a série de dados, eu vou fazer algumas alterações. Vai abrir aqui para mim o painel formatar séries. Eu venho aqui no baldinho, que é o preenchimento de linha, e seleciono baldinho, marcadores aqui. Opções de marcadores, coloco nenhum. Venho em linha, vou alterar a cor, vou colocar um azul na linha. Tipo de traço, eu vou selecionar aqui um tracejado. Vou aumentar a largura também para melhorar um pouco a visualização. Pronto. Então, gráfico criado. Eu vou só selecionar agora a quantidade demandada para fazer algumas alterações de formatação também. Clico com o botão direito, em preenchimento dos marcadores eu seleciono a cor vermelha, aqui estrutura de tópicos também, para a cor da linha eu seleciono a vermelha. Pronto, então o gráfico foi criado. Vocês podem incluir agora a quantidade demandada para ver como que fica o gráfico, né? Encontrar aqui um outro ponto de equilíbrio. Façam aí para testar e incluir mais uma linha no gráfico. E é isso. Se vocês gostaram da aula, curte, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima videoaula.